A evolução da alma. Quando do alto de uma torre os homens são vistos parecidos com pontos pretos, cruzando-se em todos os sentidos sem motivo aparente, somos tentados a nos perguntar que diferença há entre esses homens e as formigas que se agitam em torno do formigueiro. Quem nos autoriza a pensar que esses insetos cujos movimentos assemelham-se tanto aos nossos não tenham como nós uma alma, uma civilização? O espetáculo não seria o mesmo se, em vez dos europeus do século XX, fosse visto uma horda de selvagens? Quem nos revelaria diferenças entre seu estado cerebral e o nosso? Como poderíamos reconhecer que as aspirações de uns não ultrapassam a certeza da alimentação cotidiana? E que as concepções dos outros levam em conta os problemas mais elevados da metafísica? Por que, então, ser cavado um abismo entre o homem e os animais tão semelhantes a nós na visão de um observador situado de maneira a ver o conjunto da criação? Assim como cavaram a religião católica sob a influência de seus dogmas e o espírito filosófico moderno sob o de Descartes. Disso resultou que raros santos, como Francisco de Assis, tenham pregado a caridade para nossos irmãos inferiores. E que na confecção de nossos códigos uma lei protetora dos animais tenha sido completamente esquecida. O estudo das funções do sistema nervoso, isto é, da alma, é objeto próprio da psicologia. A psicologia comparada, tratada por sábios como Guillaume Wundt, já quebrou a antiga barreira que separava outrora o instinto dos animais e a razão do homem. A razão existe, apesar de em graus diferentes, tanto nos mamíferos superiores, os macacos, cães, elefantes, cavalo, quanto no homem. Não se concebe, aliás, de que outra forma poderia ser, uma vez que o órgão da razão, o sistema nervoso central,
passa no embrião humano pelas mesmas fases que nos outros mamíferos. Tendo certamente o homem e os mamíferos uma origem comum, porque sua medula espinhal e seu cérebro seriam de outra natureza. No estudo comparado do sistema nervoso dos diferentes animais, diz Paul Bert, a fisiologia constata uma gradação contínua sem nenhuma dessas demarcações nítidas, dessas espécies de abismos, que o método a priori compraz-se em imaginar entre os seres que ela desdenha observar. Frequentemente falou-se do abismo intelectual que separa o homem do animal. Porém, um abismo tão profundo não parece cavado entre o macaco antropomorfo e a ameba difluente. Pode-se ir mais longe ainda e encontrar até na necessidade de maior bem-estar que faz as plantas procurarem a luz. Traços bastante obscuros dessa vontade e desse sentimento ainda tão apagado na ameba. Dizem que os animais nascem, vivem e morrem como plantas. Por que não nasceríamos, viveríamos, morreríamos como eles, limitando nosso papel à transmissão da nossa vida? O porquê animais e plantas não teriam, como nós, em certa medida, uma vida moral? Fenômenos de sensibilidade revelam-se até nos corpos brutos, em particular nos cristais. É impossível afirmar que as sensações do animal não sejam representadas no mundo vegetal por uma espécie de consciência menos distinta. Mude a capacidade de percepção e a prova mudará também. O que para nós é uma ausência total de manifestação da consciência, seria também para um ser gozando nossas faculdades num grau infinitamente superior? Para um ser assim dotado, é-me permitido supor que não apenas o mundo vegetal, mas ainda o mundo mineral
responderia a estímulos convenientes. E que estas respostas difeririam apenas em intensidade das manifestações exageradas que, por sua grosseria, impressionam nossas faculdades imperfeitas. Sabes que há na fronteira entre os dois reinos todo um grupo de seres litigiosos que não se pode ainda anexar nenhum dos dois. As amebas vegetais, os plasmódios estudados por Debary, apresentam confundidos traços do animal e do vegetal. São massas protoplasmáticas que não se constituem nem de células, nem de tecidos durante todo o seu período de crescimento. Caminham arrastando sobre restos de plantas destroçadas, sobre as cascas das árvores, sobre a casca do carvalho. Emitem prolongamentos, espécies de braços. Claude Bernard, Leçon sur les phénomènes de la vie. Como poderíamos compreender um antagonismo, uma oposição entre as propriedades dos corpos vivos e as dos corpos brutos? Visto que os elementos constituintes dessas duas ordens de corpos são os mesmos. Todos os corpos vivos são exclusivamente formados de elementos minerais tomados do meio cósmico. Descartes, Leibniz e Lavoisier ensinaram-nos que a matéria e suas leis não diferem nos corpos vivos e nos corpos brutos. Mostraram-nos que no mundo há uma só mecânica, uma só física, uma só química, comum a todos os seres da natureza. Há aí um indício de uma evolução na qual se poderia ver a confirmação das opiniões filosóficas do Antigo Oriente, que explicava a formação e o fim do mundo pela respiração do Eterno. À medida que seu sopro afastava-se de si, expirar, ele tornava-se cada vez mais material e inerte. Em seguida, espiritualizava-se cada vez mais, voltando a si, inspirar. Há certamente plantas que são felizes e outras infelizes.
É preciso ver aqui, assim como para os outros seres vivos, a simples consequência da ação das forças naturais. Para manter a harmonia do universo, segundo leis que não conhecemos. Imagino que Deus, em sua infinita grandeza, deva olhar com os mesmos olhos o homem e os infinitamente pequenos que povoam a terra. Vê a esse respeito L'Homme de la Porte de Arnold Moscovitz. Conhecem-se as reações motoras da Eva espinho, da papa-mosca, do safeno oscilante e da sensitiva. Sobre a ação da sacudidela ou simplesmente da luz e do calor? Um físico de Boston relata que, quando ele executa harmonias, suas sensitivas abrem-se e estendem-se, aspirando a música como aspiram a claridade do sol. Porém, quando ele dá uma nota discordante, as plantas tremem e fecham-se. Haeckel afirma que uma multidão de jovens plantas rudimentares move-se por meio de filamentos de chicotes de cílios vibráteis. Nadando, essas plantas mostram tanta vivacidade, constância, vontade aparente, quanto as formas de larva de vários animais. Claude Bernard mostrou, através de suas experiências de anestesia sobre a série inteira dos seres vivos, que o éter, o cloroformo, etc., agem sobre todos os seres vivos em se tratando de animais ou de vegetais. Cada elemento anatômico é atingido sucessivamente segundo seu grau de sensibilidade. O anestésico agiria sobre esses minúsculos seres vivos, sobre essas espécies de infusórios. Sobre essa multidão enorme de organismos elementares associados. Que por sua união constituem os organismos que vemos, por mais complicadas que sejam. É, portanto, diz J. Souris, no protoplasma amorfo que reside a vida não ainda definida, espécie de caos em que todas as propriedades vitais encontram-se confundidas em nutrição, reprodução, sensibilidade, movimento.
É no protoplasma que residem distintas e confusas todas as propriedades cujos fenômenos observados nos seres superiores não passam de expressões diversificadas, amplificadas e de complexidade cada vez maior. Porém, esse protoplasma não é simplesmente um instrumento cada vez mais aperfeiçoado posto sucessivamente à disposição da alma, centelha divina, em vias de evolução? Dizem também que temos aspirações que os animais não têm, mas o que o prova? Não encontramos neles nossas qualidades, nossos defeitos e, eu diria, quase toda a nossa inteligência. Pois vários dentre eles são mais inteligentes do que muitos homens, a cuja alma vocês não hesitam em atribuir a imortalidade. São sempre inferiores, questão número 601 do Livro dos Espíritos. Talvez Albert de Rochat esteja se referindo a casos patológicos em que a inteligência humana sofre sérias restrições para se manifestar. Eles não falam e o homem fala, porém, além de que nada prova que não há entre sua linguagem e a nossa, outra coisa além de uma questão de aperfeiçoamento. Será esta uma diferença assaz profunda para que um sobrevive enquanto os outros morrem por completo? Certamente a linguagem articulada é um poderoso meio de aperfeiçoamento para a inteligência. Porém, os surdos mudos que não a têm não são por isso menos inteligentes do que o resto dos homens. Uma das questões mais poderosas a favor da sobrevivência é a desigualdade das aptidões dos homens. Ora, o mesmo ocorre com os animais. Sem falar da desigualdade de inteligência entre os indivíduos da mesma espécie, uns há que nascem calmos, outros ferozes. Quando refletimos que em 100 cães, cavalos ou elefantes não são todos os animais, porém apenas um ou dois que se mostram maus, briguentos, indomáveis.
que em 100 gatos há bem poucos que negligenciam ou matam seus filhotes. Não podemos negar que esta perversidade seja devida a uma tendência pessoal e desconhecida aos outros indivíduos da mesma espécie. Há entre os animais, como entre os homens, indivíduos que têm a vida feliz e outros a vida infeliz. Não se deve ver também aí, tanto entre uns como entre outros, as consequências das vidas anteriores? Pois é um grave erro que os animais não possuem consciência. Nossos pais não acreditavam nisso e existem numerosas compilações, particularmente as de Lavaudy e de Berriat-Saint-Prix, onde são citados os julgamentos feitos contra aqueles que foram considerados culpados de algum crime. Berriat-Saint-Prix fez o levantamento de 80 condenações à morte ou excomunhões pronunciadas de 1120 a 1741 contra toda espécie de animais, desde o asno até o gafanhoto. O Dr. Fauveau de Corneille, em seu interessante livro sobre as facultés mentales des animaux, cita na página 301 e seguinte numerosos exemplos que provam que os animais têm noção do justo e do injusto, experimentam remorso e que se pode reconhecer neles certos sentimentos de religiosidade. Nota da editora: noções de justiça, injustiça e religiosidade são conceituais, que somente o eu consciente do espírito elabora. Animais não possuem consciência, que é atributo do espírito. Questão 598 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Não seria apenas pelos homens que eles teriam sido julgados, mas teriam julgado eles próprios entre si. Um sábio alemão, Neander, conta que na povoação de Bang, na Baviera, várias cegonhas viviam em paz entre si. Um dia, no entanto, uma fêmea deixou-se seduzir por um jovem macho na ausência de seu esposo. Este retornou inesperadamente e, vendo-se traído, tê-la-ia feito comparecer diante de um tribunal, composto por todas as cegonhas do local, justamente reunidas para sua viagem de outono, que fizeram justiça
despedaçando a culpada. De acordo com o Dr. Émile Lohan, vêem-se frequentemente na Escócia setentrional e nas ilhas de Féroé tropas de gralhas levarem à morte algumas de suas companheiras culpadas. Verdadeiras ou falsas tais histórias, não se pode negar que os animais tenham o sentimento do bem e do mal. E não se reúnam como os apachos para cometerem faltas. Vishnu, em sua Vie Psyché de Beth, fala das abelhas ladras que, para evitar trabalhar, atacam em massa colmeias aprovisionadas. Praticam violência contra as sentinelas e os habitantes pilham a colmeia e levam todas as provisões para sua casa. Se essa exploração for bem sucedida em várias tentativas, elas tomam mais gosto à pilhagem e à violência do que ao trabalho. E terminam por constituir verdadeiras colônias de salteadoras. Todos os autores que estudaram os costumes das formigas afirmam que certas espécies agem dessa mesma forma. E empreendem guerras para tentar arrebatar de outras as provisões que estas, com dificuldade, acumularam. Franklin escreveu que foram vistos mandris associarem-se em centenas para melhor pilharem pomares de difícil acesso. O mais astuto e mais velho, após haver estudado o terreno, avança em primeiro lugar e deixa uma sentinela no ponto mais ameaçado. Em seguida, eles se dispõem em cadeia e transferem um para o outro a presa que o último da cadeia depõe no esconderijo comum. Quando a sentinela percebe algum perigo, dá o sinal, e todos os mandris fogem. Se o animal possui nossos vícios, possui também nossas qualidades. Ele é ávido de louvações e de aprovações. Com que entusiasmo o cão recebe nossas carícias e nossos elogios? Todo mundo já observou o quanto os cavalos são
sensíveis às demonstrações de afeição. Que a dor eles põem em suas corridas, não se deixando ultrapassar por seus rivais? Napoleão possuía um cavalo árabe que não permitia que ninguém o montasse, exceto o palafreneiro que constantemente cuidava dele. Quando era montado por esse homem, seus movimentos eram lentos e comuns. Porém, desde que ouvia os tambores tocarem nos campos, o que anunciava a presença do imperador, ele se endireitava com orgulho, agitava a cabeça em todos os sentidos, batia as patas no chão. E até o momento em que seu ilustre cavaleiro descia dele, era o mais belo cavalo que se podia ver. Cita-se o caso de uma macaca que todas as vezes que lhe dava um lenço, enroupava-se com ele. E sentia um prazer extraordinário em vê-lo arrastar atrás de si como a cauda de um vestido de corte. Algumas espécies, como o gato e o elefante, possuem o instinto do pudor e não se acasalam senão solitariamente. Sabe-se para que variedades de funções inteligentes puderam se adestrar os elefantes? Tornados boas crianças, e os cães dos quais fizeram auxiliares da justiça. Todos esses animais possuem o sentimento do dever cumprido e o testemunho por seus gestos felizes. Acrescentemos, enfim, que numerosas observações conduzem-nos a supor que, tanto no animal como no homem, há um corpo astral. Que sobrevive ao corpo físico e que pode ser percebido pelos nossos sentidos. O que nos permite crer que há, tanto para um quanto para o outro, uma lei de evolução. Excelente sobre o assunto, o estudo empreendido por Ernesto Bozano e publicado em português sob o título Os Animais Têm Alma? Um outro assunto de incerteza nessa questão ainda tão obscura da alma dos bichos.
extrai-se da comparação entre o desenvolvimento da inteligência na criança e nos filhotes de animais domésticos, como o cão e o gato. Como é possível que uma alma, toda formada por existências precedentes, possa, em suas primeiras manifestações, apresentar semelhanças tão impressionantes como com o simples desenvolvimento de uma força vital que evolui com o tempo? Uma observação reproduzida por Ribot em seu livro Maladie de la Mémoire, as páginas 65 e 36, lança algum esclarecimento sobre esse problema, mostrando de que maneira uma alma cuja existência é incontestável reaprende a servir-se de seu corpo. O recém-encarnado encontra-se mais ou menos na situação dessa jovem mulher de 20 anos, observada pelo professor Charpey, que após haver dormido durante 2 meses, retorna pouco a pouco a seu estado normal, não mais se recordando de nada. Retornando de seu torpor, ela parecia haver esquecido quase tudo o que havia aprendido. Tudo lhe parecia novo. Não reconhecia uma pessoa sequer, mesmo seus parentes mais próximos. Alegre, buliçosa, distraída, encantada com tudo o que via ou ouvia, assemelhava-se a uma criança. Em breve tornou-se capaz de manter a atenção. Sua memória inteiramente perdida ao que se refere a seus conhecimentos anteriores, era bastante viva, bastante sólida para tudo o que havia visto e ouvido desde sua doença. Recuperou uma parte do que havia aprendido outrora com muita facilidade, bastante grande em certos casos, mínima em outros. É notável que, apesar de o processo seguido para reconstituir seus conhecimentos ter parecido consistir menos em estudá-los novamente do que em recordá-los, com a ajuda de seus próximos, no entanto, mesmo agora, ela não parece ter consciência, no mais fraco grau, de tê-los possuído outrora.
Primeiro, era impossível travar com ela uma conversação. Ao invés de responder minha pergunta, repetia textualmente em voz alta. E durante muito tempo, antes de responder uma pergunta, ela a repetia inteira. Não tinha originariamente senão reduzido o número de palavras a seu dispor. Adquiriu rapidamente muitas delas, porém, cometia estranhos erros empregando-as. No entanto, em geral, não confundia senão as palavras que, juntas, tinham alguma relação. Assim, para chá, ela dizia molho, e empregou por bastante tempo essa palavra para os líquidos. Para branco, ela dizia preto, para quente, frio, para minha perna, meu braço, para meu olho, meu dente, etc. Agora, de forma habitual, usa as palavras corretamente, apesar de algumas vezes trocar suas terminações ou formar novas palavras. Ela ainda não reconheceu ninguém, mesmo dentre seus mais próximos parentes. Quer dizer que não tem nenhuma lembrança de já tê-los visto antes de sua doença. Designa-os por seus nomes ou pelos que ela lhes deu, mas considera-os como novos conhecidos e não tem nenhuma ideia de seu parentesco consigo. Desde a sua doença, não viu senão uma dezena de pessoas que são para ela todos os que conhece. Aprendeu novamente a ler, porém foi necessário começar pelo alfabeto, pois ela não mais conhecia uma letra sequer. Aprendeu em seguida a formar sílabas, palavras, e agora lê sofrivelmente. O que ajudou nessa reaquisição foi cantar a letra de certas canções que lhe eram familiares. E que lhe eram apresentadas impressas enquanto tocava piano. Para aprender a escrever, começou pelos estudos mais elementares. Porém, faz progressos muito mais rápidos do que uma pessoa que jamais tivesse estudado.
Pouco depois de ter saído de seu torpor, pôde cantar várias de suas antigas canções e tocar piano com pouca ou nenhuma ajuda. Quando canta, tem, em geral, necessidade de ser auxiliada pelas 2 ou 3 primeiras palavras de uma linha. E termina o resto de memória, ao que parece. Ela pode tocar, de acordo com a partitura, várias melodias que jamais viu anteriormente. Aprendeu sem dificuldade diversos jogos de cartas, sabe tricotar e fazer trabalhos semelhantes. Porém, repito, é notável que ela não pareça ter a mais leve recordação de haver possuído tudo isto. Apesar de ser evidente que foi enormemente ajudada em seu trabalho de reaquisição, por seus conhecimentos anteriores, dos quais ela não tem consciência. Quando lhe perguntaram onde aprendeu a tocar uma canção olhando a música sobre um livro, respondeu que não saberia dizer e admirou-se de que seu interlocutor não pudesse também dizê-lo. Na verdade, de acordo com diversas observações que fez de si mesmo, por acaso, parece que ela possui várias ideias gerais de natureza mais ou menos complexa que não teve tempo de adquirir após sua cura. Há ainda outras objeções à teoria da evolução da alma a caminho de sua perfeição. Há ainda outras objeções? A teoria da evolução da alma caminha de sua perfeição. Eis como as expõe Louis Eubé em seu livro sobre La vie future devant sa Grèce antique et la science moderne. Se supusermos que a alma imperfeitamente purificada deve retornar à Terra para aí prosseguir numa nova encarnação sua evolução incessante, retomamos a doutrina formal do saber antigo, que efetivamente aplica-se melhor do que qualquer outra concepção de progresso indefinido do qual não podemos nos separar. Não poderíamos ignorar, todavia, que essa teoria, por si própria, não existe sem levantar dificuldades bem graves.
ela não pode, evidentemente, apoiar-se sobre a observação dos fatos, uma vez que todos nós perdemos a lembrança da existência anterior. Porém, irão-se encontrar aí ainda, além do mais, a objeção mais decisiva. Pois podemos admitir que a consciência do ser moral é determinada pela natureza de envoltórios semimateriais, dos quais o ego encontra-se revestido. E devemos concluir que ela sofre uma transformação completa, tomando um novo envoltório. Ela não retém, pois, do passado, senão as faculdades psíquicas mais ou menos desenvolvidas que carrega no nascimento, com as recordações obscuras guardadas nas profundezas do subconsciente, cuja percepção não é apresentada no estado normal. Para apoiar de maneira segura a teoria da pluralidade das existências materiais, seria necessário poder mostrar nas manifestações do subconsciente o vestígio inegável de recordações ou de conhecimentos que a consciência normal não pôde adquirir durante a vida presente. Essa demonstração não é ainda feita de maneira satisfatória, apesar de que certas experiências mediúnicas e certas observações de crianças prodígio possam trazer apoio sério à teoria. Todavia, estimamos que ela se choca com uma objeção mais grave ainda, considerando-se que a história da humanidade não parece, de maneira alguma, verificar esta ideia de um progresso moral ininterrupto que forme sua base fundamental. Observamos perfeitamente que a humanidade realiza progressos indubitáveis nos campos sensitivo e intelectual, porém não vemos que seja da mesma forma no campo moral. Não pensarmos, em suma, que nossos contemporâneos colocados em face de uma ação desonesta, da qual tirariam proveito, fossem mais capazes de resistir à tentação do que teriam sido seus antepassados há vários séculos atrás. E, no entanto, se fôssemos nós próprios esses antepassados,
De volta à Terra, não deveríamos testemunhar uma moralidade mais alta do que as suas? Uma vez que outrossim encontra-se aí o verdadeiro critério desse progresso que, na teoria, torna-se o objeto único e o fim último de todas essas existências. E prosseguindo esta observação, talvez um pouco pessimista demais, chegamos inclusive a nos perguntar se, para muitos de nossos contemporâneos, a existência que levam na Terra bem corresponde a um progresso moral indubitável. A formação de um quer-dar, ainda mais depurado, como na concepção caldeia. E se muito frequentemente ela não representa antes uma parada marcante, ou se não mesmo um recuo nessa caminhada para a frente a qual eles são convidados. Para escapar a esta dificuldade, podemos tentar, sem dúvida, transportar aos mundos planetários o teatro dessa evolução infinita. Cuja ideia impõe-se a nós, apesar dos desmentidos que a observação dos fatos parece infligir-lhe na vida presente. Porém, ainda aí chocam-nos com as mesmas observações que acabamos de encontrar. Se essas humanidades longínquas não conhecem o mal, se não precisam lutar contra as más inclinações de sua natureza imperfeita, não vemos como podem adquirir algum mérito e se, ao contrário, como é mais provável, as terras do céu que elas habitam são vales de lágrimas da mesma forma que as nossas. Somos também levados a supor que o ser inteligente não faz mais progresso do que aqui, que ele é impotente para depurar sua natureza imaterial e os desejos grosseiros que nele carrega. Aí tampouco podemos encontrar uma solução absolutamente satisfatória. Os teólogos admitem como atributos de Deus o poder, a inteligência e o amor. As diversas vidas teriam por objetivo desenvolver tanto um quanto o outro de seus atributos que aproximam a criatura do seu Criador.
Não é, portanto, absurdo supor que certas existências ocorram no mundo onde a moral não existe. É dever e honra da ciência abordar sempre com a mesma resolução os problemas que a natureza lhe apresenta, e reconhecer, em suma, que se a cada instante mais se aproxima da verdade por seu labor incessante, ela não a possui jamais em toda a sua plenitude e é condenada a retificar continuamente a imagem constante que pode se formar da verdade. E sob outro ponto de vista, é necessário reconhecer que essa irregularidade decepcionante que perturba o estudo dos fenômenos da vida superior não lhe é absolutamente particular, porém pode encontrar-se, inclusive, na observação do mundo material. Crermos, sem dúvida, possuir o conhecimento das leis fundamentais de física e de química, cuja aplicação constatamos a cada instante. E, no entanto, ocorre frequentemente que a natureza nos coloca em presença de uma reação inesperada, a qual em seguida somos perfeitamente impotentes para reproduzir. Admitirmos, isso sem contestações possíveis, que este fato deve certamente a que os dados recolhidos sejam mais complexos do que supomos, e que não podemos levar em consideração aqueles que nos escapam. Não se pode esquecer, no entanto, que a mesma resposta poderia aplicar-se aos fenômenos mais estranhos da vida superior. As vidas sucessivas. Albert de Rochat.